José Serra, não sei se o senhor se lembra, no ano passado nós estivemos sentados aqui. Exatamente, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Eu parei antes para tomar um café e comer um bolo com chocolate. A mesma coisa. Mas eu lhe perguntava no ano passado se o senhor desejava ser presidente da República. E o senhor me disse assim, se o povo quiser. Eu pergunto agora, o senhor fez toda a carreira política já, né? Então, uma longa... Já foi prefeito, foi governador, foi ministro, foi senador, né? E agora quer ser presidente. Por que ser presidente? Olha, eu me sinto preparado. E eu dediquei toda a minha vida a servir ao nosso povo. Desde a época de estudante, desde jovem, me preparei para isso. Mas, na verdade, é uma decisão soberana da população. A gente se apresenta, mas quem decide é o povo. E o povo, no dia da eleição, é soberano, dono do voto, e vai decidir. Se me derem essa responsabilidade, eu aceitarei com muito grado, com muita felicidade, e trabalharei muito pelo meu país e pelo nosso povo. O acontecimento do segundo turno se deve à votação extraordinária que a candidata Marina Silva teve no primeiro turno, né? Como é que o senhor analisa esse fato? Eu acho que a Marina fez uma boa contribuição ao Brasil. Primeiro, porque diversificou as possibilidades de escolhas, né? A população teve mais escolhas para fazer. Segundo, com isso, ajudou a ter segundo turno. E o segundo turno é muito importante como etapa final, para que as pessoas possam, de fato, conhecer melhor os candidatos mais votados. Porque presidente se escolhe não apenas pelo que propõe, embora isso seja fundamental, mas também pelo jeito que é, pelo que fez, pela sua biografia, por tudo. E, nesse sentido, o segundo turno vai iluminar melhor as mentes das pessoas no dia da votação. Segunda contribuição importante da Marina, sem dúvida nenhuma, foi a incorporação, a aproximação de setores da sociedade que não queriam saber muito de política e se aproximaram mais. Isso é bom, porque quanto mais as pessoas se afastam da política, pior a política fica. É muito importante que todo mundo se aproxime. Na campanha do primeiro turno, o senhor usou até a figura do presidente Lula, reconhecendo os avanços que esse governo teve, né? Agora eu lhe pergunto, qual seria a sua diferença em relação ao governo que está aí? Olha, veja bem, quando a gente entra num governo, os governos passados fizeram coisas, né? Nós devemos à democracia no Brasil, a luta pela redemocratização, a batalha do Ulisses e do Tancredo, né? Devemos ao Itamar Franco e ao Fernando Henrique o plano real, a estabilidade, a responsabilidade fiscal, a inclusão de mais crianças nas escolas, tanta ampliação do trabalho da saúde, inclusive no período em que eu servi como ministro, que fui ministro da Saúde. O Lula recolheu tudo isso, né? E fez mais coisas. Eu, presidente, eu vou recolher as coisas corretas que foram feitas e vou continuar, e vou fazer coisas novas, né? O Brasil é uma corrida, né, as pessoas, os presidentes vão se alternando. Não há um sentido destrutivo em relação a quem vem antes. Essa sempre foi eu sempre trabalhei desse jeito na vida pública, na política. Eu nunca pisei em quem me antecedeu. Eu sempre procurei aproveitar e corrigir os problemas. Deixa-me aproveitar essa dica que o senhor está dando, de fazer um governo de colisão, no sentido de acolher as pessoas. O senhor tem dito no horário eleitoral que não teria dificuldade em acolher pessoas para participar do seu governo. A pergunta minha é, teria lugar no seu governo, se o senhor ganhasse, para a Dilma? Olha, primeiro, eu tenho que ganhar a eleição. Eu acho que dá azar a gente ficar preocupado e já especulando sobre o depois da eleição. Primeiro, vamos ganhar. Mas não vale fugir da pergunta. À minha disposição, que vai ser fazer um governo para todos, somando o Brasil, somando mais, em função de um programa de governo e em função de um estilo de governar.
Isso é muito importante. Nós temos, o Alckmin, eu, tantos outros, um estilo, uma maneira, né, de governar que está voltada para a população, não para interesse partidário, para servir isso, servir aquilo. E, ao mesmo tempo, o padrão de honestidade, de justiça, de austeridade, de transparência, de solidariedade. Esse é o nosso estilo. Aqueles que se somarem a isso, aos nossos programas concretos, na saúde, na segurança, na educação, nas políticas sociais, nós traremos juntos para poder governar, com todas as regiões do Brasil. Porque nenhuma região pode ficar para trás. O senhor foi ministro da Saúde e havia CPMF, não havia? Havia CPMF. Havia. Muito bem. A CPMF foi cassada recentemente, né? E o presidente da República tem ressentido disso e até reclamou pela saída da CPMF. Duas perguntas minhas em relação a isso. A primeira, quando a CPMF foi cassada, o senhor apoiava que ela deixasse de existir? E a segunda pergunta, o senhor traria a CPMF, o imposto do cheque, de volta? Quando derrubaram a CPMF, eu procurei evitar isso. Eu, na verdade, naquela época, procurei ajudar o governo para que não caísse. Agora, a CPMF não estava servindo à saúde, porque havia uma emenda constitucional que eu mesmo fiz aprovar no Congresso, que garantia um piso mínimo para a saúde. E uma lei que o governo devia ter mandado regulamentando essa emenda. E o governo do Lula não mandou, né? A área econômica não deixou, enfim, não foi. E aí, isso é o que ficou faltando. A CPMF não estava indo para a saúde quando ela caiu. Eu é que fiz a proposta para manter a CPMF, vamos dedicá-la, vamos aumentar os recursos da saúde. Mas quem derrubou, na verdade, porque o governo tem maioria no Congresso, foi a maioria governamental. Veja bem, a minha pergunta faz sentido pelo seguinte: o brasileiro reclama mais da saúde. A primeira preocupação do brasileiro nas pesquisas é essa. E os candidatos falam que precisa mais dinheiro para a saúde. Mas de onde vai tirar esse dinheiro? Eu acho que gastando melhor, diminuindo custos, cortando desperdícios, seguindo prioridades mais claras. Olha, só com isso já dá para ter um avanço grande. E se precisar de mais recursos, a gente vai saber onde encontrar. O senhor falou no debate que nós fizemos a respeito do trem-bala, dizendo que preferia usar esse dinheiro em outros lugares para atingir mais gente. A nossa região aqui conta com o trem-bala, inclusive o Santuário Nacional, para poder facilitar vir mais gente aqui. Vai continuar insistindo nisso? Eu não sou contra o trem-bala. O governo diz que é feito pela iniciativa privada. E que não vai pôr dinheiro, que é iniciativa privada. Tudo bem. Agora, se tiver que pôr dinheiro do governo, olha, o trem-bala são mais de 55 bilhões de reais. Nós temos aí as cidades brasileiras sem transporte coletivo, e, sabe, muito precário, falta de metrô em todo lugar, que é o transporte para o trabalhador que é o melhor. Se for dinheiro do governo, eu prefiro investir no transporte coletivo urbano. Para cá, dá para fazer um trem vindo de Campinas, muito bom, sem ser um custo do trem-bala, que é fabuloso, digamos. O senhor não acha se for com dinheiro do governo. O senhor não acha... Agora, se for iniciativa privada, tudo bem. Eles disseram que é iniciativa privada. A nossa estrada aqui, a Dutra, não vai aguentar mais pra gente, só gente aqui. Está cada vez mais difícil andar com o volume de número de carros. Dúvida. A indústria vende muito carro, quer dizer, nós temos que ter alternativas. Claro, por isso que eu acho que tem que fazer um trem de Campinas, São José dos Campos, que aliás corresponderia a 70% do movimento que esse trem-bala teria, que é só para passageiros. E eu acho que, inclusive, a ferrovia deve ser aproveitada para as duas coisas. Tá bem. A última palavra é sua? Bom, é uma palavra de agradecimento, é uma palavra em homenagem hoje às nossas crianças, porque hoje é o dia da criança, o dia da padroeira, eu vim à casa dela, e é também o dia das Américas. É o dia em que as Américas foram descobertas por Cristóvão Colombo. Então é um dia muito especial. E eu olho, a partir deste dia, o futuro com muito otimismo. Tenho certeza de que de braços dados, cabeça erguida, coração leve,
a gente vai ter um bom resultado na eleição e eu vou me permitir. Eu peço o voto das pessoas. Queria pedir o seu voto. Se você já dá o voto para mim, eu queria te pedir uma outra coisa. Consiga um a mais. É muito importante. Tá bem, muito obrigado pela conversa, tá? Deixa eu conversar com o Geraldo Alckmin. Tá bem, fica à vontade. Bem, Geraldo. Mais uma vez, governador de São Paulo, e daí? Uma alegria, Padre César, cumprimentá-lo, estar aqui no dia 12, dia de Nossa Senhora aqui na Basílica, participando da Santa Missa, agradecendo as bênçãos desse ano, a vida e momento também de esperança, né, de fé no futuro. Por que foi uma eleição tão difícil assim? Olha, 9 candidatos, Padre César. Então você tem que somar 8 candidatos, não é fácil, né? Quando eu fui candidato em 2002, teve segundo turno. Eu acabei indo para o segundo turno, tive 38% dos votos. Agora tivemos mais de 50%, então não houve necessidade de segundo turno, mas tivemos 9 candidatos a governador de São Paulo. O PSDB já está com 15 anos, 16 anos, com mais 4 o seu, serão 20 anos em São Paulo. Se eu lhe perguntar por que isso, você vai dizer o povo quer. Mas eu pergunto, mesmo o povo querendo, para a democracia, é bom isso ou não? Olha, Padre César, eu acho que os princípios e os valores, eles não mudam, né? Os princípios da transparência, da honestidade, do compromisso social, do desenvolvimento econômico. O programa de governo, ele muda. A cada momento as necessidades são outras. Mas eu diria que São Paulo vive um momento muito especial. Nós estamos crescendo acima do PIB brasileiro. E eu estou muito entusiasmado para servir a população de São Paulo. Acho que governo a gente não herda, né? Governo se conquista. E agora que não pode falar de herança nenhuma, porque é PSDB para PSDB, né? Tem que caminhar e trazer outras coisas. Parabéns pela sua eleição. Muito e o obrigado, Santuário Nacional conta com o governador aqui. Claro. E tantas outras coisas que nós precisamos aqui para o santuário ser o que já é, mas ser muito melhor na acolhida dos paulistas que vêm aqui. 67% dos romeiros que vêm aqui, eu vou falar número que você gosta de número. 67% dos romeiros que vêm aqui são do estado de São Paulo. Então, olha aí, e quase 10 milhões de romeiros por ano. É a população de um país, praticamente, que vem a Aparecida e ao nosso Vale do Paraíba. Então, todo o apoio, né, toda a infraestrutura, políticas públicas para Aparecida e parceria aqui com o santuário. Tá bom. Nós encerramos assim a nossa conversa com o governador Geraldo Alckmin a partir de 2011.